Bem, doutora, a senhora tem a palavra pelo prazo regimental para suas alegações orais. Excelente, obrigada, excelência. Boa tarde a todos. Bom, cumprimento a todos na pessoa da senhora relatora desse recurso. Senhores, boa tarde. Sem qualquer delonga, bom, eu sou agravada, né, represento a parte agravada e trata-se de fato de um agravo de instrumento que foi interposto pelo Estado de Goiás em face de uma decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar constante na inicial. E aqui é importante ressaltar que o deferimento foi parcial pelo seguinte: a ação principal, ela pede o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL imposto às empresas do Simples Nacional sediadas em Goiás. O juiz Wacó deferiu a medida parcialmente em função dele ter suspendido aquilo que é anterior à Lei Estadual 20.945 de 2020 e não ter deferido o pedido em relação ao DIFAL posterior. Em relação a essa decisão, a agravante, ela primeiro alega que essa decisão, ela esgota o mérito da ação e, em segundo lugar, ela questiona o fumus boni iuris, a probabilidade do direito invocado pelo juiz Wacó. Em relação ao esgotamento do mérito da ação, esse esgotamento do mérito, ele não existe, já que o que foi deferido foi uma suspensão da exigibilidade de um crédito tributário, ou seja, impede-se que o Estado efetue cobranças em relação a valores de DIFAL que seriam devidos anteriores a 2020, ou seja, não tem esgotamento do mérito da ação, muito pelo contrário, o crédito só fica suspenso ali. E agora, em relação ao principal ponto, né, que é a questão do fumus boni iuris, da probabilidade do direito invocado, senhores, nós estamos falando aqui de um diferencial de alíquota do ICMS imposto às empresas do Simples Nacional em Goiás. É importante ressaltar que o STF analisou esse tema, esse objeto, né, no ano passado, no tema 517, onde o STF, de fato, reconheceu que o DIFAL ele pode ser, sim, cobrado das empresas do Simples Nacional. Quanto a isso, não há o menor problema. O problema que existe no estado de Goiás e o que não foi analisado pelo STF, razão pela qual aquele julgamento não pode ser automaticamente aplicado em Goiás, é a ausência de uma lei estadual em sentido estrito que institua esse DIFAL aqui no estado de Goiás. Afinal, seja o DIFAL, o imposto novo, ou seja uma majoração de ICMS, de qualquer forma, o ordenamento jurídico brasileiro, no que tange ao direito tributário, ele exige que isso se dê por meio de lei, em sentido estrito, editada pelo ente competente. Quando o STF julgou essa matéria, ele estava com um leading case lá do Rio Grande do Sul, onde existe uma lei, razão pela qual a violação ao princípio da legalidade jamais foi apreciada naquele momento pelo STF. Entretanto, aqui em Goiás, nós apenas temos o decreto 9.104 de 2017, que busca fundamento, conforme expressamente consignado no próprio decreto e defendido pelo Estado de Goiás, ele busca fundamento diretamente na Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei que institui Regulamento Simples Nacional. Excelências, uma lei complementar de caráter nacional, principalmente uma lei que institui um regime tributário diferenciado, ela não tem o condão de instituir tributo dentro dos estados, tributo de competência dos estados, razão pela qual, inclusive, a maioria dos estados editou sua própria lei. Ao estado de Goiás, bastaria editar a sua própria lei, em sentido estrito, ou seja, um vício formal, para que pudesse realizar a cobrança. Só que o estado de Goiás não editou essa lei. Desde 2017, ele exige o DIFAL dessas empresas do Simples Nacional com base única e exclusivamente no decreto 9.104, que é a razão pela qual o princípio mais importante do direito tributário brasileiro está sendo violado no estado de Goiás, que é o princípio da legalidade tributária. Eu não posso trazer uma cobrança de um adicional, de um imposto novo, seja o que for, por meio de um mero decreto. Isso tem que vir por meio de lei, e o estado de Goiás tem trazido isso por meio de um simples decreto. Atenta a todas essas situações, tanto a primeira Câmara desse tribunal, a primeira Câmara Civil aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, como a terceira Câmara Civil, já se posicionaram de forma unânime no sentido de reconhecer que
aquela tese que foi fixada pelo STF, embora ela deva sim ser respeitada, ela não é automaticamente aplicada no estado de Goiás, já que aqui nós não temos essa lei em sentido estrito, uma lei editada pelo estado de Goiás que possibilite a cobrança do DIFAL. Por essa razão, ambas as câmaras já têm decidido pela ilegalidade desse decreto, e foi o que a decisão recorrida decidiu. De acordo com o juiz, a lei que foi lá citada, uma lei de 2020, teria instituído esse DIFAL. Portanto, antes dessa lei, o DIFAL é ilegal. Foi apenas isso o que decidiu a decisão recorrida. E a título também de complementação, o STF, embora ele não tenha apreciado a ilegalidade do DIFAL nesse julgamento do tema 517, ele chegou a apreciar essa questão em outras demandas. E aqui eu gostaria de citar um breve trecho de um voto do ministro Alexandre de Moraes, proferido agora, em junho, onde o ministro disse: se a antecipação do pagamento do tributo somente pode ocorrer por meio de lei em sentido estrito, conforme assentado no tema 456, com mais forte razão, o momento da ocorrência do fato gerador também nos termos decididos no acórdão recorrido. Ou seja, o STF reconhece a necessidade da existência de lei em sentido estrito para que o DIFAL seja cobrado. E é o que nós não temos aqui no estado de Goiás. Por essas razões, nós requeremos, né, que seja julgado improcedente o presente agravo de instrumento, mantendo-se a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Terminou, doutora? Sim, excelência. Obrigada. Obrigada, doutora. Eu vou passar o julgamento. Eu não vou fazer a leitura de todo o voto, só de alguns tópicos que eu acho que são mais interessantes e que são fundamentais para o julgamento. Sobre o tema 517, a doutora já discorreu bem sobre ele, que foi apreciado pelo Supremo. Na conclusão do julgamento, ela é firmada nos seguintes termos, abro aspas, é constitucional a imposição tributária